bloco aqui da Sexta Hardware. Deixa eu abrir aqui a imagem antes que eu me esqueça, perdão. Pessoal, vamos lá para a segunda parte, continuidade. Deixa eu abrir aqui. Ficaram algumas perguntas, se não me falha a memória. E, professor Alexandre, eu acho que ia comentar alguma coisa aqui a respeito das últimas colocações, correto, Alexandre? Isso, vamos lá. É que a pergunta acho que não está mais aqui, ou está? Ah, está sim. A da Tainá sobre notebook, e na sequência tem a do Marcelo aqui, que está falando de banheira ultrassônica, que é um excelente dispositivo, mas para manutenção de computadores, Marcelo, também é bom, só que sai cara a brincadeira aí, para você arrumar uma banheira, né, ultrassônica, que na verdade não é banheiro, é banheira, né? Para a menorzinha, né, que a gente costuma usar para componentes menores de smartphone, esse tipo de coisa, é mais acessível. Eu não estou a par do valor de uma grande que cabe uma placa-mãe de computador, mas para limpeza é excelente, né? Porém, é um investimento um pouquinho mais alto. Professor Alexandre, fica à vontade aí para responder a Tainá sobre abrir o notebook dela. Vamos lá. Aqui é só um adendo, né? Complementando aí a fala da Tainá em relação a ela querer abrir o notebook, né? Eu colocaria aí uma situação assim, pessoal. Notebook, né? É um equipamento diferenciado aí com relação ao desktop, né? Existe a necessidade de termos um conhecimento um pouquinho mais apurado do que um desktop. O desktop, né, que é o de mesa, né, o gabinete padrão, de uma certa maneira, vamos dizer assim, é possível você estar abrindo, né, desmontando as laterais, visualizando aí os componentes, né, até fazendo uma limpeza ali prévia e até montando novamente, né? Até por ser mais simples, né? A parte estrutural. Agora, quando a gente fala em notebook, né? Os notebooks é assim, necessita assim de um conhecimento, pelo menos ao meu ver aí, um conhecimento um pouquinho mais aprofundado com relação, principalmente técnica de estar abrindo o notebook, né? Eu já vi assim situações de pessoas querendo fazer a manutenção, né, de notebooks, e aí quando faz a manutenção, devolve ao cliente aquela coisa, o teclado já não está encaixando direito, né? A moldura já não está fixando direito, por quê? Não tendo conhecimento, né, experiência, até mesmo como fazer, né, os procedimentos para você desmontar, né, um arco da tela do monitor, ou por onde você vai começar a desmontar o teu notebook. E o principal, ter as ferramentas específicas para vocês fazerem esse tipo de desmontagem, eu tenho absoluta certeza. Primeira coisa é assim, na hora que termina de montar, sobrou ali uma dúzia de parafusos. Não vai encontrar normalmente o lugar da onde tirou. Segundo ponto que sempre, né, quando eu observo o pessoal que não tem um conhecimento, não usa ferramentas adequadas, são pontos do notebook que está mastigado, né? Está ali judiado, por exemplo, usou uma chave de fenda, né? Usou alguma ferramenta pontiaguda que não é adequada, então acaba estragando, quebrando travas, né? Porque o notebook ele é diferenciado, como eu falei, em relação ao desktop. Então são procedimentos, são conhecimentos, técnicas e a necessidade de obter ferramentas, certo, Tainá? Para você realmente fazer uma desmontagem, conhecer da onde você está tirando cada parafuso, como que é a estrutura interna do notebook, né, que é um computador portátil, porém a arquitetura ela é diferenciada, vamos dizer que é mais compactada, né, em relação ao desktop, né? E, obviamente, existe aí, né, ao meu ver, a necessidade de ter esse conhecimento, né, de por onde começar, cada modelo,
Normalmente cada fabricante tem um diferencial por onde você começa. Uns começam pelo teclado, outros começam pela parte de baixo do notebook, né? E assim por diante. Então, nessa tua colocação, né, de ter a vontade de desmontar para fazer a limpeza nele, se você não tiver, né, esse contexto que eu falei, eu sugiro que deixe do jeito que está. Né? Que eu já vi também o pessoal de querer fazer esses tipos de procedimentos e no final acabar ficando triste por o computador não voltar a funcionar ou acaba quebrando travas, e aí é aquela situação, né? Você fica com o teclado sobressaltado, porque ele não encaixa mais, uma moldura da tela do notebook sobressaltado, porque quebrou também as travas, porque o notebook é mais tem muitas partes que são de encaixe. E para soltar esses encaixes não é com chave de fenda, não é com faca de passar manteiga, tá? E assim por diante. Então existe um determinado conhecimento, tem que realmente buscar, né, saber, principalmente sobre o equipamento que você vai estar mexendo, quais são, né, as diretrizes aí para você iniciar a desmontagem, ok? Perfeito, Alexandre. Não, é assim, né, Wagner? Eu acho que você já fez muito, eu também já fiz muito. Manutenção em notebook é uma arte de paciência, tá, pessoal? Se vocês não tiverem paciência, né, não tiverem cuidado em manipular, eu acredito que no final o resultado vai ser triste, né? Você não vai conseguir, né, voltar à origem do jeito que ele estava, né? Porque tem muitos detalhes, muito parafusinho, é questão realmente de paciência para você desencaixar, de travar, ter as ferramentas, né? Tem as pinças de metal, as pinças de plástico, né? Que você faz os desencaixes sem, vamos dizer assim, morder, né? Que fica aquele sinal, né? De ferramenta, alguma coisa assim. Por quê? Eu acho que é estética, né? Você vai mexer no equipamento, acho que você tem que ter profissionalismo de fazer a manutenção e devolver ao cliente aquele equipamento totalmente intacto, né? Sem nenhuma avaria, né? Sem nenhum ponto ali que esteja mastigado, né? Que é aquela, quando eu falo mastigado, é quando você vai, por exemplo, mexer numa parte plástica, e aí, dependendo da ferramenta, aquele pedacinho do plástico ele fica mordido, né? Ele fica ali danificado, e aí não tem como corrigir mais, né? E quem utiliza esse tipo de equipamento, creio eu que são muito detalhistas, né? Então, se você tem teu notebook, se vir com um arranhãozinho, tenho certeza que você vai perceber que, opa, isso aqui não estava aqui, né? Ou, de repente, se uma trava já não encaixa, ele já sobressai, né? De repente, ali um tecladinho que já ficou um pouquinho mais alto, você percebeu que ele não está bem encaixado, né? Porque quebrou uma trava. Então, o usuário ele é bem detalhista nesse sentido. E nós, né, no caso, quando vai fazer a manutenção, tem que ser mais ainda na questão do cuidado, né? De você realmente ir desmontando com todo o cuidado possível, toda a técnica, e, obviamente, quando voltar à posição de origem, que é fazer a montagem, não deixar sobrar nada, né? Não sobrar parafuso, não sobrar alguma coisa mal encaixada, que isso acontece muito, né? Normalmente a pessoa monta tudo, quando vai ver o botão do mouse, né, do notebook não está funcionando, porque esqueceu de fazer lá a conexão do flatzinho, enfim, né? São coisas que a gente vai acompanhando ao longo aí da caminhada, e só que isso, para quem está iniciando, quem está no mercado, como foi colocado até pela fala aí do professor Wagner, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje nós estamos, né, eu posso dizer, né, não só como, de repente, um prestador de serviço, mas como cliente, nós estamos muito exigentes em questão de serviços, de qualidade. E no momento que a gente não tem, né, esse serviço prestado de qualidade, é óbvio, naturalmente, a gente acaba
buscando um outro profissional. Isso eu acho que até em qualquer contexto, né? Se você precisa de um serviço, você vai, obviamente, fazer ali uma pesquisa, encontra, mas se você não está satisfeito, dificilmente você acaba até dando uma segunda chance. Às vezes, sim, mas hoje eu acho que até um pouco mais difícil, né? O pessoal já acaba indo para um segundo profissional já buscando uma qualidade melhor, né? Então a gente tem sim, né, se capacitar, a gente tem que sim fazer um trabalho de qualidade, buscar cada momento mais excelência, né? Realmente para você conseguir fidelizar o teu cliente, né? E obviamente você conseguindo isso, eu creio que é questão de tempo para você ter sucesso na carreira aí que vocês estão construindo, tá bem? É isso. Perfeito, Alexandre. Eu acho que as colocações aí do professor, acredito que como é que eu digo assim, confere com as minhas, né? Eu também, eu costumo dizer que notebook não é só paciência, não, viu? Eu acho que é mais, é precisão, viu, gente? Ainda mais levando em conta que hoje em dia o conceito de notebook está um pouco mudado, né? A gente usa os ultrabooks, né? Eles são ainda mais finos, mais compactos, um acabamento cada vez mais sofisticado. Então, assim, né? Eu sou de uma época onde a funcionalidade ela deveria vir em primeiro lugar e a estética em segundo. Mas, para apelo comercial, nós temos hoje uma inversão. Esteticamente estão muito bem acabados, né, com acabamento realmente sofisticado, mas isso tem um preço. Isso remete a uma delicadeza, uma sutileza em detalhes que até quem já é experiente de vez em quando se assusta. Eu passei por uma situação recente aí, foi o ano passado, não tão recente assim. Minha irmã deixou comigo o notebook dela, um Ultrabook, um Dell, praticamente seminovo, né? A garantia já tinha acabado, para trocar o botão de ligar, o Soft Touch, um gabinete branco, Ultrabook, extremamente fino. Meu, ah, o grau de detalhe é tamanho que você fica com receio de abrir, mesmo com as ferramentas corretas, porque, como o professor Alexandre falou, quem compra um notebook com gabinete branco ultra fino, qualquer marquinha que você deixar fica muito visível. Olha, foi uma neurocirurgia para trocar o botão, viu? Foi muito. Assim, não é difícil. Difícil é você abrir, fechar, trocar e não deixar nenhuma marca. O que o professor Alexandre está falando é fundamental, porque entregue o notebook em um local que você não tenha uma boa referência e vocês vão se lembrar desta aula aqui. Certamente, teclado, alguma coisa vai voltar diferente, gente. Até mesmo porque, né, o professor Alexandre colocou bem aí, né? Existem padrões dentro da área técnica, alguns, mas assim, os fabricantes, eles não desenvolvem todos com a mesma linha, com o mesmo encaixe, são diferentes. Então, realmente, né, fica aqui reforço a fala do Alexandre, Tainá, eu sugiro que você, digamos assim, procure adquirir alguma prática nisso, né, porque senão, certamente, o resultado final pode não ser tão bom. E aproveitando a fala do Alexandre para a gente poder, só para mostrar, né, as ferramentas que se costuma utilizar, também não é um padrão, compartilhar a tela aqui com vocês e mostrar umas ferramentas, alguns kits, né, considerados assim, recomendados para uso em reparos de notebooks, smartphones, e isso vai muito também de profissional para profissional, né? Mas há mais ou menos um certo consenso aqui, né? Vamos lá, compartilhar a tela. Deixa eu ver agora, eu deixei aberto aqui, né? Vamos ver se eu localizo. Enquanto o Alexandre estava falando aqui, eu estava localizando. Dando uma Aqui. Olha, fica à vontade, Alexandre, pode falar. Dando um adendo aqui no Samuel, que ele falou que já limpou o dele, né? Utilizou aí um cartão. Normalmente o pessoal dá essa dica, né? De usar aí um cartão, normalmente um cartão de banco, um cartão de crédito que esteja já inativo, para
fazer aí o destravamento, né, de alguns lugares que o notebook possui, né? Porém, existem ferramentas específicas. Aí, penso eu, né, como é um equipamento, teoricamente, né, caro, né, e como, né, quem manuseia o notebook, obviamente, já está ali, né, em cima, de olho em tudo, a gente tem que tomar o máximo de cuidado nesse quesito de deixar marcas, né? Tudo bem? Então, isso pensando em falando aí de um computador de terceiro, né? E mesmo sendo de vocês, se vocês fazem uma manutenção, uma limpeza, uma manutenção preventiva, mas depois, no final, o computador ele fica cheio de marcas, né? De aberturas, de adequadas, eu acho que acaba até desvalorizando o teu equipamento, de repente, aí numa futura negociação, de você querer substituir, vender, trocar, enfim, tá? Então, eu acho que é importante, sim, como o professor Wagner vai apontar aí, utilizar as ferramentas e ter o conhecimento específico do equipamento que você vai estar trabalhando, tá bem? Perfeito, Alexandre, corretíssimo. E também, né, somando aí a tua fala, olha, eu já tive a oportunidade de experimentar usar o cartão, né, cartão que você não esteja mais com ele em uso. Olha, em algumas circunstâncias, ele até ajuda, sim, com certo cuidado, né? Olha, a fala do professor Alexandre, ela é precisa. Até o cartão, se você passar ele, inserir demais em alguns lugares, você já acaba passando onde não deve e pode danificar algumas coisas. Aí vai muito do que você abriu, né, o Samuel? Tem alguns notebooks que eles são um pouquinho mais simples para abertura. Por exemplo, quer ver uma linha que eu acho muito simples? Alguns modelos, a Lenovo. A Lenovo costuma ser muito simples para essa parte de encaixe. Então, aí, quando você pega alguns modelos, né? Que, por exemplo, posso estar falando isso para vocês agora, você comprar um Ultrabook da Lenovo de última linha agora e ser diferente, né? Então, você pega... Eu já tive a oportunidade de abrir alguns notebooks da Lenovo com uma abertura muito simples. Então, você não tinha, digamos assim, muita dificuldade para destravar. Por outro lado, já peguei modelos, assim, olha, um que realmente tem que tomar muito cuidado, pelo menos eu tive esta dificuldade algumas vezes. Os modelos da Dell, pelo acabamento, pelo tipo de acabamento, os modelos mais novos, os Sony Vaio, isso, experiências que eu tive que deram dor de cabeça e assim, eu tive que tomar muito cuidado e olha, vou te dizer, em situações como essa, se você não tiver realmente um kit, o que acontece com o cartão? E eu não estou aqui dizendo para você que está errado, viu, Samuel? É que muitas vezes em casa a gente acaba usando o que tem. Mas quando você pega situações diferentes, aquela mesma alternativa pode não servir. E aí você precisa de outras opções. Então, quando você tem um kit, e aí vocês podem observar que aqui, como disse, eu não estou fazendo propaganda, tá? Você tem kits de 48, de 30, de 58, de 70. Então, a diferença de um kit para outro também você percebe na hora que você vai usar. A qualidade das ferramentas disponíveis. Por exemplo, vamos lá. Você vai abrir um Ultrabook Dell gabinete branco, como foi o da minha irmã, que eu peguei aí o ano passado, no meio da pandemia, ela precisando fechar notas também. Enfim, eu não usei nenhuma espátula metálica, somente essas aqui de plástico. E mesmo assim, se não for uma de boa qualidade, você usa uma vez só e ela amassa. E aí você fica sem. Então, não adianta. Se até a espátula, né, que você compra para esse fim, se não for de uma boa qualidade, você usa uma, duas vezes, ela já amassa e você perde a precisão. A mesma coisa é você usar o cartão. Pode ser que ele ajude, em alguns modelos sim, claro, quebra um galho, mas você pode se deparar com algumas outras circunstâncias e ele não te ajudar. E, enfim, você precisar de alternativas, porque você tenta com uma, não vai, tenta com a outra, e você vai tendo esse feeling, essa experiência que o Alexandre mencionou, de você perceber que você precisa de algo com uma profundidade maior, mas não muito. E aí a gente volta também para falar, por exemplo, de tablets e de smartphones, porque se você coloca uma espátula, por exemplo, isso aqui são paletas, né? E nós temos as espátulas.
elas são com uma profundidade não muito longa, porque se você aprofunda muito, você pode, de repente, machucar ou danificar algum cartão, algum leitor, e aí acabou. Você monta bonitinho, fecha, e ele não volta a funcionar mais como era. Então, é realmente um universo que merece um pouquinho de experiência, sim, um pouco de cuidado, mas nada que o tempo não lhe traga, viu, Samuel? A gente não está desencorajando, nós estamos aqui orientando com a prudência, principalmente se for algo de terceiros, ou até mesmo seu, como disse o Alexandre, né? Desvaloriza, né? E principalmente hoje, que o acabamento está sendo tão valorizado, né? Então, enfim, vale a pena, assim, observar, né? E para quem pretende realmente se especializar neste segmento, né? Fica aqui a sugestão também. Depois, por exemplo, faça um curso só sobre isso, gente, que vale a pena. E smartphone também já é outro universo. Diminui ainda mais, requer ferramentas ainda mais precisas e, enfim, para cada caso é um caso e você precisa se especializar, né? Importante a gente ter, como é que eu posso dizer a palavra correta aqui, né? Tenhamos apreço pelo conhecimento, ele não é em vão. Então, se você sabe mexer com notebook, bom. Se você sabe mexer se você consegue se adaptar para o smartphone, tudo bem. Mas procurem fazer essas capacitações, se especializar no segmento para evitar esses percalços, esses imprevistos que realmente podem te dar prejuízo. E notebooks e alguns modelos de smartphone, você precisar trocar uma tela que você danificou, algum componentezinho sai caro, tem alguns modelos caros pra caramba, então, assim, você pega para arrumar e toma um prejuízo que você, fica sequelas, nunca mais você vai querer mexer, viu? Bom, voltando então aqui para nossa continuidade, né? Então, no primeiro bloco, gente, nós falamos aqui sobre as normas, né? Paramos aqui nesta questão, perfeito. Fechamos, só para a gente relembrar aqui, descarga eletrostática, falamos das normas, né? A NBR 5410, que estabelece aqui os fundamentos para instalações elétricas para equipamentos de baixa tensão. E agora, finalizamos o primeiro bloco falando sobre alguns cuidados com procedimentos em laboratório de informática. Estar devidamente trajado, não utilizar material condutor, tomar cuidado com o manuseio do equipamento, né? Descarga eletrostática, falamos aqui da pulseira, alguns procedimentos. Bom, e agora a gente aproveita que estamos aqui ainda nessa questão de manutenção, de laboratórios de manutenção, laboratórios informatizados, e vamos orientar agora, vamos voltar um pouquinho para a parte elétrica, mas dentro do nosso ambiente, que também vale para algumas questões fora, mas dentro do nosso ambiente aqui, porque estamos falando de equipamentos que precisam de uma estabilidade no seu quadro elétrico para que eles funcionem e para que a sua vida útil seja satisfatória. E outra, se você está fazendo um suporte ou uma manutenção, as condições de instalação podem também ir contra o seu trabalho de garantia, né? Porque você, como prestador de serviço, muitas vezes precisa dar ali pelo menos, acho que 3 meses de garantia, se não me falha a memória. Então, se as condições elétricas estão concorrendo contra você, você precisa perceber isso, porque senão a coisa complica. E tem algumas práticas aqui que são comuns e que a gente percebe isso no dia a dia, né? E, desculpe, antes que eu esqueça, o Marcelo mencionou aqui também, antes do intervalo, o uso da banheira de ultrassom, né? Eu acho que eu peguei aqui a imagem, só para ilustrar para a turma que ele deixou aqui no chat. Eu já abri várias, eu acho que eu tirei, hein? Ah, tá aqui. Ó, a banheira de ultrassom, pessoal, para essa parte de limpeza de dispositivos eletrônicos, ela tem, digamos assim, é muito utilizada para alguns trabalhos, né? Por exemplo, essas banheiras aqui, ó, com valor um pouquinho menor, 260, 307 reais aqui, elas têm um tamanho reduzido, tá? Geralmente, isso aqui é usado muito para quem faz reparo de smartphones, são placas pequenas, tá? Aqui não cabe uma coisa muito grande, não. Para que você possa ter uma banheira um pouco maior, para você colocar dispositivos maiores para limpeza, isso é para remoção de oxidação, tá? Uma placa que queima e você tenta recuperar, através do ultrassom, ele gera microbolhas que, agitadas em alta quantidade,
elas fazem um trabalho de remoção de algumas oxidações, e que no processo de reparação são muito eficazes, mas é um equipamento caro, tá? Aqui, se a gente for olhar aqui, por exemplo, as especificações técnicas, uma banheira ultrassônica que caiba uma placa-mãe de computador, ela tem que ter um tamanho maior, e aí ela já daqui para cima, de R$ 940 para mais. E aí, assim, né, para quem atua nesse segmento, o professor Alexandre, como disse, também tem aí uma larga experiência nisso, quando você investe nesse tipo de produto, você tem que ter aí, digamos assim, uma projeção de demanda, né? Você não compra isso assim, olha, só para ter. Tá? Um investimento dessa natureza, você tem que ter consciência e tem que ter pelo menos uma expectativa, uma projeção, se esse investimento se paga, né? Quantas pessoas te procurariam para fazer esse trabalho com uma placa-mãe que precisasse de uma banheira ou de uma cuba, né? Que é o nome que também se chama, né? Aqui no caso não é uma banheira, é uma cuba, né? Você já coloca mais do que um dispositivo aqui dentro. Para você investir nesse equipamento, você obviamente precisa ter uma estimativa de retorno, né, de demanda de uso para, digamos assim, justificar. Para quem trabalha com manutenção e reparo de smartphones, essas banheiras, essas cubas menores aqui, elas se justificam sim, porque a gente sabe, né, é um trabalho hoje muito procurado, né? Reparos de placa-mãe, reparos de alguns modelos. Já falamos sobre isso aqui, tá? Só para a gente não desviar o foco. Em outras culturas, em outras economias, né, mais fortalecidas, a prática de manutenção ela é meio que desestimulada, né, gente? Então, como assim desestimulada? Acho que já comentamos aqui. Países como Canadá, Coreia, Japão, alguns países com uma linha de produção um pouquinho mais modernizada, que não utilizam praticamente quase que nada de recursos naturais, praticamente reaproveitam quase tudo, né? Alguns lugares já é 100%. Se não me falha a memória, Japão e Canadá já têm um reaproveitamento de resíduos de quase 100%. Então, assim, resíduos eletrônicos, tá? Então, por exemplo, fabricantes de placas, de dispositivos eletrônicos não usam mais recursos naturais. Eles reutilizam, a chamada engenharia reversa. Então, eles reutilizam tudo na sua linha de produção. Isso barateia o custo da produção. Então, você tem um estímulo à cultura do descarte. Então, deu defeito, joga fora. Mas para a nossa realidade, isso aqui não cabe. Primeiro que para nós é caro e a nossa indústria ainda não consegue ter esse grau de reaproveitamento. Nós temos legislação para isso, mas na prática ainda estamos longe de ter um aproveitamento nesse sentido. Então, para nós aqui, o investimento em reparo e manutenção ainda vale, porque a nossa economia permite, ou melhor, permite não, ela torna necessário, né? Porque quando quebra, nem sempre dá para você jogar fora e comprar outro. Então, muitas vezes, dependendo do custo, você repara e continua usando. Então, smartphones hoje ainda é um grande mercado no segmento de manutenção. Primeiro que eles quebram com facilidade, né? Uma tela, a troca de telas é o que mais se procura o tempo todo, porque deixa cair, bate, racha, trinca, enfim. Já não está tão barato, mas é uma prática que se ocorre com mais frequência. Então, a cuba, né, no caso aqui, a banheirinha ultrassônica, ela é usada para reparar placas e circuitos eletrônicos. Ela remove oxidação, não tem absolutamente nada a ver com trocar uma tela. Isso aqui é para trabalhos específicos, para remoção de oxidação, né? Em locais onde faz esse trabalho de reparos de placa, isso aqui é item praticamente obrigatório. Mas aonde você não utiliza isso, já não mexe tanto com isso, não. Mas, repito, para quem pretende, né, se especializar nesse segmento, mexer com smartphones, vale sim, porque é uma procura aí, eu posso dizer que se paga rapidamente, tá? Agora, com cubas maiores para você colocar placa-mãe de computador, aí vale bem estudar o mercado, a região onde você está e ver se tem uma demanda de serviço para isso, beleza? Então, comentei apenas para complementar a colocação do Marcelo, que eu achei legal, né? Fazia tempo que eu não ouvia alguém comentar a respeito de cuba ultrassônica, viu, Marcelo? Obrigado pela deixa aí para a gente poder falar a respeito. Muito obrigado. E aí, voltando para a parte de instalações, como eu falei, além do cuidado com o manuseio do dispositivo, nós falamos no início da aula sobre instalações elétricas. E aqui tem alguns itens que são importantes, gente. Vamos lá. Deixa eu localizar aqui que algumas coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu deixei tudo aberto, vou fechar, senão depois eu fico com dificuldade para localizar aqui, gente.
Aqui está. Vamos começar pelo bom e velho Benjamin. Aqui nós vamos falar agora dos mitos e fatos e das infrações e crimes hediondos, tá? Legal, brincadeiras à parte, porque aqui não temos uma legislação específica, tá? Para a gente poder classificar alguns erros como infrações, como os atos infracionários e como crimes e crimes hediondos, né? Mas eu vou fazer vou usar esse linguajar jurídico aqui, tá? Porque algumas práticas eu posso considerar quase que, e o Alexandre, se quiser concordar comigo, fique à vontade, quase que práticas criminosas aqui, são abusivas, sabe? Tem alguns cidadãos, assim, que abusam do direito de fazerem bobagem, né? Então, vamos lá. O Benjamin, todo mundo aqui conhece o bom e velho Benjamin. Esta figura que tem digamos assim, a propriedade ou a capacidade de fazer com que uma tomada receba a ligação de mais do que um dispositivo eletroeletrônico. Pergunta que eu direciono para vocês. Isso é correto? Isto é incorreto? Ou depende? Quem é que se habilita aí? Deixa eu até voltar aqui para o chat, aqui, para poder, se tem alguém aqui que coração valente para poder falar. Benjamin, senhores, é algo positivo? Quem é que se habilita a falar de Benjamin aqui? Que acha bonito, que é decorativo, recomenda? Ó, aqui tem a Tainá falando do depende. O depende pois só usa extensão. Pois é, vamos lá, Tainá. Eu já vou chegar na extensão, tá? Vamos começar pelo Benjamin. Ó, o Samuel aqui, ele fez uma colocação interessante, tá? O Samuel fez uma colocação tecnicamente que vale a pena a gente reproduzir, que embora, né, ele foi bem prudente, ó. Olha a fala do Samuel. Se for equipamentos que exigem muita carga, pode dar errado. Perfeito, Samuel, perfeito. Vamos lá, já explico para vocês aqui o que acontece, pessoal. Deixa eu abrir de novo, deixa eu localizar o Benjamin, né, porque senão a coisa não adianta. Deixa eu voltar lá no Benjamin. Benjamin tem adaptador, que nós vamos chegar no adaptador, e o Benjamin que faz ele gera a possibilidade de você acoplar mais do que um dispositivo. Vamos lá. Perfeito, Samuel. Vamos chegar lá. Como disse, ninguém aqui precisa ser especialista em eletricidade, mas vamos pegar um caso aqui. Em eletricidade, nós temos alguns conceitos que são básicos, tá? Tensão, corrente e potência. Tá? Então, assim, dentro da sua instalação elétrica, nós temos basicamente aqui a corrente separadas em 10 e 20 amperes, basicamente numa instalação residencial. A amperagem tem a ver com a corrente. Então, para exemplificar de forma bem simples aqui para vocês, né? Quando vocês pegam, que nem o Samuel falou aqui do ar-condicionado, alguns aparelhos de forno micro-ondas, secadores de cabelo, né? A mulherada aqui da sala, aqueles secadores da Taif, de uso profissional. Alexandre do céu. Aí é o seguinte, aqui saiu da categoria infração, ultrapassou o crime, aí é um crime hediondo. Prisão perpétua. Este sujeito não merece ser feliz, cara. Esse aí não tem direito a um lugar ao sol. Não tem. Aqui é o seguinte, tudo que não deve está aí. E vamos explicar, aproveitando a imagem do professor Alexandre, pode deixar, não rola não. Espera aí só para a gente poder usar essa imagem. Uma tomada na sua casa, nós temos aqui na nossa instalação residencial, tá? Existem instalações residenciais e existem instalações industriais. Na indústria, o que eu estou falando não serve, é outra coisa. Nós estamos falando aqui, levando em conta nosso começo da aula, NBR 5410, equipamentos de baixa tensão. A indústria trabalha com alta tensão, é outra coisa. Esquece, estamos falando aqui de baixa tensão, residência
escritórios, ambientes profissionais que trabalham com dispositivos elétricos convencionais. Uma tomada 110 ou 220, né? Ela tem uma projeção de potência, corrente e tensão. Então, no caso aqui, ó, quando você está, por exemplo, supondo que essa tomada aqui, exemplificada pelo professor Alexandre, seja uma tomada que esteja na tensão 127 volts. Ela é 120 volts, 110 volts, que chega até 127, tá? Numa amperagem de 10 amperes, eu posso ter dentro dessa ligação aqui, no máximo, 1.270 watts de potência. Há uma matemática, repito, uma tomada 110, que chega até 127 volts, ela permite, na amperagem de 10 amperes, aí eu multiplico, é uma matemática simples, 10, que é os 10 amperes, que é a amperagem simples, nós temos equipamentos que usam mais do que 10, já chego lá, estou pegando uma tomada simples, que é aquela comum, uma tomada de 10 amperes, numa tensão de 110 volts, que chega até 127, o máximo que ela suporta é você multiplicar 10 por 127, vai dar 1.270 watts de potência. Se você somar os aparelhos ligados aqui e ultrapassar os 1.270 watts, você está operando em sobretensão, tá ok? E o que vai acontecer? Vai acontecer que em sobretensão, o circuito que está aqui para dentro, ele vai superaquecer, a sua tomada pode derreter e se você tiver um disjuntor no seu quadro elétrico dimensionado corretamente, ele vai desarmar e você está salvo. Percebam que o disjuntor é o seu anjo da guarda, porém também, né, o herói, né, porque eu vou chamar de herói. O herói que faz isso aqui, provavelmente também deve ter um quadro de disjuntores, que eu já mostro para vocês o que é. Quadro de disjuntores. Todo mundo tem isso em casa, tá? Ó. Isso aqui são quadros de disjuntores, tá? Em casa, todos nós temos, que agora pegou aqui vários... Isso aqui é onde fico... aqui eu estou pegando uns grandes, né? Mas geralmente em casa a gente tem até uns menores que esse, né? Eu pego a foto do meu aqui e mostro para vocês. É só localizar. Mas isso aqui, geralmente, todo mundo tem em casa um quadro de disjuntores. Mais ou menos assim, ó. Se tiver bem ligado, né? Porque também, se o cara pegar e começar a cruzar fio, misturar tudo, não separar os circuitos, não adianta muito. Mas vamos lá. Para não misturar muitas informações. Os disjuntores têm a seguinte função, essa caixinha assim, o quadro de disjuntores. Dentro de uma residência, de um estabelecimento, estou aqui falando de uma casa ou de um local que trabalha com baixa tensão, você tem os disjuntores para separar os circuitos elétricos da sua casa. Então, vamos lá, uma casa aí com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, então você procura separar os disjuntores para cada circuito, onde você pode, de repente, colocar circuito para suas lâmpadas em um determinado cômodo, um circuito só para tomadas, um circuito apenas para o ar-condicionado, um circuito exclusivo para o seu chuveiro, porque o chuveiro, ele trabalha com uma potência mais alta, então convém, é de bom tom você separar num circuito, porque senão, se você deixar junto, a hora que você liga o chuveiro, você começa a sobrecarregar o quadro elétrico, e aí pode acontecer do disjuntor desarmar, ou o seu computador reiniciar, aquela coisa toda. Então, por recomendação e prudência, quando possível, porque nem tudo que é correto, às vezes, é possível, né? E aí você é obrigado a adaptar, infelizmente. Então, você separa em circuitos, ou seja, você faz ligações específicas para dispositivos ou conjuntos de dispositivos específicos. Por exemplo, eu posso pegar e deixar todos os interruptores num único circuito de um determinado cômodo da casa. Mas importante mesmo é você ter, por exemplo, o ar-condicionado, máquina de lavar, chuveiro, à parte.
Porque eles usam uma potência diferente, geralmente também uma amperagem mais alta. Então, isso altera, ele influencia nos outros circuitos se você deixar tudo junto, tudo bem? Então, quando acontece esse tipo de barbárie aqui, isso sobrecarrega o quadro, né? Se acumulando, né, a potência de todos os dispositivos aqui ultrapassar a potência suportada pela tomada, você pode sim parar tudo aqui, tá? E aí, dependendo, né, porque muitas vezes o erro não é único, é um erro em série, né? O cara já faz esse tipo de coisa, aí ele equivocadamente, porque existe a ciência do equívoco. É aquele cara que, além de cometer esse tipo de coisa aqui, ele tenta corrigir errando mais. Então, como ele costuma fazer isso, ele fala, bom, quer saber? Para os disjuntores da minha tomada, eu vou colocar um disjuntor mais forte, com uma amperagem maior, para garantir a segurança do meu circuito. Aí a pergunta que eu falo para vocês, isso melhora ou piora? Piora, gente. Quando você sobrecarrega, na verdade, quando você tem um pico de sobretensão na tua rede elétrica, ele sobreaquece, pode derreter e pode queimar, né? Pode pegar fogo no circuito. Para evitar que isso aconteça, sempre que o disjuntor percebe que há uma sobrecarga no circuito, ele desarma. Ele simplesmente instala e desliga. Isso é um dispositivo de proteção. Quando você troca o disjuntor e aumenta a amperagem dele para ele se tornar mais resistente, ele perde a eficiência, porque quanto mais resistente ele for, mais tempo ele mantém isso funcionando. E a ideia é justamente o oposto. Quanto mais sensível for o disjuntor, mais seguro ele se torna. Por isso que você não escolhe o disjuntor por vontade própria, você escolhe por regra matemática. Dependendo da amperagem da potência, você usa um determinado disjuntor porque ele está compatível com aquela tensão, corrente e potência daquele circuito. Para mais ou para menos, está errado, tem que ser preciso. Estamos usando precisão. Perfeito? Então, no caso aqui, ó, nós temos, primeiramente, o circuito que vai estar em sobretensão, pode estar em sobretensão. Detalhe, né? Nenhum desses aparelhos que estão ligados um no outro foram feitos para isso. Então, até aquecer a tomada aqui, todos eles podem aquecer antes e derreter. E derrete, tá, gente? Eu vou falar isso para vocês porque aqui na minha casa acontece. Não porque eu use Benjamin assim, e já explico para vocês na sequência. Então, esse tipo de uso aqui que está errado, tá, gente? Como eu falei, isso aqui é crime hediondo. Isso aqui sobrecarrega porque você está acumulando uma quantidade de dispositivos numa única tomada que foi projetada para um. Porém, mesmo sendo projetada para um, ela suporta um limite de potência. E esse limite é calculado desta forma. Se for uma tomada 110 e forem dispositivos de 10 amperes, 10 vezes 110, ou 127, que é o limite, vai dar 1.270 watts que ele suporta de carga de potência máxima. Se for uma tomada 220, em dispositivos de 10 amperes, ele vai suportar até 2.200 watts de potência. Tá ok? Então, assim, não há chutômetro. Existe uma regra matemática, que a elétrica, que a eletricidade garante segurança para você. Sempre que você faz esse tipo de coisa aqui, você passa a depender da sorte. Pode ser que dê certo, como pode ser que dê errado. Ou pode ser que em algum momento dê errado. E aí, né, se você, por exemplo, deixa uma ligação como essa, né, e aqui tenha vários equipamentos, por exemplo, que fiquem aí em stand-by funcionando por um tempo. Ou você esqueça aí, ó, um carregador de celular ligado por um dia inteiro. Tudo isso vai somando. Então, um detalhezinho como esse pode comprometer, pode gerar um incêndio e pode dar problema. Então, assim, professor, se eu for fazer um atendimento, uma manutenção num lugar que tem esse tipo de coisa, a primeira coisa que você tem que fazer, olha, recomendar, falar, isso aqui está errado. Ah, mas eu vou deixar dessa forma. Bom, então, se você vai deixar dessa forma, eu não tenho como te dar garantia. Pronto. Simples assim, porque isto aqui, tecnicamente, está errado,
Aí não apenas tecnicamente em relação à elétrica, aqui fere bom senso, fere educação moral e cívica, né? O cara que faz isso aqui não tinha direito nem de votar nas próximas eleições, porque está errado, gente. Brincadeiras à parte, isso aqui realmente está muito, mas está muito errado. Tudo bem? Alexandre, se você conseguir mais imagens dessa aqui, manda para nós aqui, que ela acaba nos ajudando muito para ilustrar. Tudo bem? Então, pessoal, se vocês têm o hábito de combinar benjamins, não façam isso, tá? Vale lembrar que o dispositivo que você liga aqui também pode ser avariado, né? E aí você pode ter um prejuízo, muitas vezes, aí de queimar vários dispositivos, tá? Ó, pergunta da Bruna aqui. Bruna, Ixi, esse aqui também tá campeão, hein? Só para responder a pergunta da Bruna e já volto para a imagem aqui embaixo. Quando a tomada é 220, Bruna, como eu acabei de responder agora, vamos lá. A tomada 220, tá? E a amperagem de 10 vezes 220 vai dar 2.200, ou seja, uma tomada de 220 com aparelhos de 10 amperes vai suportar até 2.200 watts de potência. Tensão 220 volts e amperagem 10 amperes. Se for uma tomada de 20 amperes, porque temos tomadas de 10, tomadas de 15, tomadas de 20. Por exemplo, vamos pegar aqui, e aí vem o nosso próximo assunto aqui, ó, que são os adaptadores. Adaptadores. Aqui nós temos os adaptadores. Isso aqui, ó, posso dizer para vocês que ele é tão complicado quanto o Benjamin. Porém, em alguns casos, o adaptador, ele não causa problema algum, tá? Só tem que ver a medida, o que você está adaptando. Por exemplo, isso aqui é muito comum, ó. Aqui nós temos vários tipos de adaptadores. O que faz o adaptador? O nome já deixa claro. Vamos aqui ao entendimento semântico. O que é um adaptador? Né? Pela semântica, o adaptador está fazendo o quê? Adaptações. Você adapta algo que não é adequado para fazer outra função, entendeu? Então, a partir do momento que você está adaptando o A para o B, ele não é nem A e nem B. Então, você não está nem no correto de um lado e nem no correto do outro. Porém, o adaptador, ele inicialmente, ele veio com uma proposta, né? E aí acabou virando várias outras. Vamos lembrar aqui, não me lembro o ano, se o professor Alexandre souber, ele pode acrescentar. Nós tivemos ali, acho que entre 2008 e 2010, se não me falha a memória, uma mudança no padrão de tomadas no Brasil, onde as tomadas, por obrigatoriedade, elas tiveram que passar a ser uma tomada com 3 pinos, que é aquela tomada que tem o pino do meio, que é o pino do aterramento, que é um dos assuntos que também está no nosso foco de hoje. Assim, está errado você mudar o padrão para 3 pinos? Não, não está errado, gente. Tecnicamente, isso está correto, desde que esse terceiro pino realmente esteja sendo colocado em um local onde tem aterramento. Então, assim, como é que você cria uma norma, né, em nível nacional, onde, por exemplo, lojas de materiais para construção, departamentos elétricos não venderão mais tomadas de 2 pinos, apenas com 3, para que todo mundo seja obrigado a usar o aterramento. O aterramento, e aí vamos lá, hein? Eu tenho que fazer aqui uma observação, colocar aspas e pedir atenção de vocês. O aterramento, dentro de uma residência, ele tem, em tese, presta atenção, a mesma função da pulseira antistática para vocês trabalharem. O que faz a pulseira antistática no caso da descarga eletrostática? No caso de uma anomalia ali na sua descarga eletrostática, ao invés de você direcionar essa descarga para o componente eletrônico e queimar o componente, simplesmente transfere para aquele cabinho e isola numa parte metálica. O aterramento dentro de uma residência, de um edifício, tem esta função.
uma sobrecarga elétrica, seja um raio, seja um curto-circuito muito forte, algo do tipo, ao invés de ficar circulando no circuito da residência, ele simplesmente aterra, isola isso para a terra, fica na terra mesmo, uma haste metálica que também tem um cálculo específico, mediante a quantidade de dispositivos, mediante o teu conjunto do teu circuito elétrico, você faz um cálculo, tá? Não vamos entrar no mérito de fazer isso aqui agora, para você estipular como deve ser feito esse aterramento. O aterramento não é simplesmente você pegar uma haste metálica, enterrar no chão e acabou. Prender um fio de cobre e ligar ali o aterramento da sua caixa de disjuntores. Não é assim que funciona. Isso precisa ser calculado para atender uma necessidade, uma demanda desse espaço aonde isso foi instalado. Se for feito, digamos assim, a olho, ele não atende. E, enfim, não preciso nem dizer para vocês como é que acontece na grande maioria. Muitas vezes nem tem. Muitas vezes nem tem. O que a grande maioria das pessoas acaba fazendo com a tomada de 3 pinos, né? Chega em casa, um aparelho que você compra novo que tem 3 pinos e você não tem essa tomada, a grande maioria das pessoas vai lá, pega um alicate e arranca. E fala que está certo. A maioria desconhece também, né? Está no manual do fabricante dos dispositivos. Se você fizer isso e der problema, que o problema não é esse, tá? Isso não vai gerar o problema, porque o problema é se você não tiver o aterramento, porque você ter o terceiro pino e não estar aterrado dá na mesma. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. O Inmetro, os conselhos de eletricidade no país, juntamente com o Inmetro, a ABNT, criaram esta imposição legal para mudar o formato das tomadas no Brasil, mas não se preocuparam em verificar se realmente tem aterramento. Então, o que adianta você ter terceiro pino e não ter aterramento? Dá na mesma. No caso de um circuito, de uma sobretensão, alguma descarga, vai danificar do mesmo jeito. Então, é aquele tipo de norma, né, que nesse caso, se você observar o conjunto de tudo, o contexto como um todo, ela perde um pouco da sua lógica e da sua coerência. Por exemplo, eu estou falando tudo isso para vocês aqui, mas olha, eu moro num prédio que não é novo, né? Então, quando eu me mudei para cá, há exatos 8 anos atrás, nós fizemos uma reforma com praticamente ali, um ano morando aqui, nós fizemos uma reforma. E, primeira coisa que eu incluí na reforma, eu quero reformar também toda a parte elétrica do apartamento. Então, nós fizemos aqui. Eu fiz o seguinte, eu optei por refazer todo o circuito elétrico, porém, eu não consegui, de fato, refazer todo o circuito elétrico. Por quê? Porque é um prédio, um apartamento mais antigo, os conduítes por onde passam os cabos aqui, os fios, estavam já em condições não muito boas, não eram tão largos, então não foi possível passar a quantidade que eu queria. Então, tive que fazer alguns ajustes, mas, de um modo geral, eu consegui separar para o ar-condicionado, para o chuveiro, separar aqui os cômodos, né, tomadas, lâmpadas, interruptores, a máquina de lavar está separado. Então, beleza. Perfeito. Mas mesmo assim, o aterramento dentro do apartamento, eu não pude nem verificar. Não sei se está ok. Tá? Não sei se está ok. Eu me recordo, e aí o professor Alexandre não sei se lembra desse detalhe, né? Nós passamos por uma reforma na ETEC de Mongaguá entre 2010 e 2012, uma obra, né, uma obra grande, financiada pelo governo do estado, com licitação, tudo direitinho, e foi feito toda a reforma da escola, lá em Mongaguá, uma ETEC que já tem hoje 26 anos, ela foi crescendo, então ela precisou ser reformada não apenas na sua parte estrutural, mas também a parte elétrica para atender todos os departamentos novos, enfim. Não foi feito de propósito, tá? A gente não fez isso aqui por uma questão por falta de ética nem nada disso, mas antes mesmo do término da reforma, né? Estávamos numa aula de elétrica e na época eu estava com um colega que para evitar também exposição aqui, eu não vou citar o nome, né? Mas o Alexandre sabe quem é, que é um excelente profissional de elétrica. E durante uma aula de instalações elétricas, nós tivemos numa aula prática, né? Que nós tínhamos isso no curso de manutenção. Nós temos lá na ETEC de Mongaguá os aterrômetros, né, os terrômetros, que medem as instalações dos aterramentos, né, e ao lado da quadra na escola, nós temos um aterramento praticamente assim para escola como um todo, então a dimensão dele pela demanda do quadro elétrico da escola é realmente um aterramento
de uma outra proporção. Cara, nós ficamos até constrangidos perante os alunos, porque a reforma nem tinha acabado. Nós colocamos o aparelho, o termômetro, para medir, estava totalmente fora das especificações, gente. E aí você fica numa saia justa tão grande, porque, estávamos ainda no meio da reforma, mas a parte elétrica já tinha terminado. Então, você fica numa situação, professor, mas está medindo errado. Você fica, sinceramente, aquele dia, a vontade que deu era de cancelar a aula, porque você vai falar o quê? Olha, está errado, jovem, mas nós não temos como mudar isso, infelizmente. Né? Você coloca um aparelho de alta precisão e ele mede que estava fora das especificações. E a reforma não tinha nem terminado. E, assim, você fala o quê para o aluno diante de uma situação como essa? O Alexandre, que está aqui, a gente fica numa saia justa, porque você não vai parar uma obra do governo do Estado. E o Alexandre lembra, não sei se você se recorda, que nós tivemos até uma certa dificuldade, né, para manter as aulas em alguns momentos, porque a reforma andou num ritmo e gerou um certo atrito, né, entre o governo, a obra em si e a escola, porque não dava, né, o pessoal desmontava tudo e demorava para montar, mas resumindo, entre recomendação, norma técnica e aquele que está à frente da obra, se você não tem como mudar às vezes, enfim, fica a recomendação, mas nem sempre as pessoas vão seguir. E voltando aqui ao adaptador. O adaptador aqui, ó, não sei se dá para vocês lerem, adaptador de tomada de 10 para 20 amperes. Isso aqui é muito perigoso, gente. Wagner, só desculpa te interromper. Você está Pois compartilhando não. a tela ou não? Porque não Peraí, está. deixa eu voltar aqui. Se você... Eu acho que eu não compartilhei, desculpe, deixa eu voltar aqui, peraí. Não sei se você estava compartilhando. Eu acho que... Não estava não, perdão, agora eu vou compartilhar. Beleza. Para mostrar o adaptador. Desculpe, obrigado, Alexandre. Que vai abrindo várias, vou fechar aqui os que eu já... Vai abrindo um por um, fecho esse, senão eu vou me perdendo aqui. O adaptador aqui, ó. Bom, não sei se vocês conseguem ler aí. Adaptador de tomada de 10 para 20 amperes, pessoal. Isso aqui é complicadíssimo, tá? Complicadíssimo. Pelo seguinte, um aparelho que foi projetado, né, de fábrica para utilizar, por exemplo, uma tomada de 20 amperes, ele está numa corrente muito maior do que o de 10. Então, a tomada de 10 amperes ela é feita com um material para suportar uma temperatura mais alta, porque por ali passa uma corrente maior. Então, ela tem uma outra característica. Então, quando você usa o adaptador, porque vale lembrar que, né, um aparelho, né, por exemplo, eu peguei aqui uma coisa que é muito comum na minha casa, os secadores de cabelo da Taif. Por que eu falo Taif? Porque a mulherada que conhece sabe que é a loucura de vocês, né? Secador da Taif, que tem uma potência absurda, inclusive, se ligar um aqui, o ronco dele é mais forte do que dos entregadores que passa aqui de moto. O motor é violento. Então, o que acontece? Eles são, se não me falha a memória, ou 15 ou 20 amperes. Se você liga um adaptador nele para usar uma tomada de 10 amperes, você está jogando uma amperagem acima do que a tomada suporta. E o que vai acontecer? Ele vai funcionar, porque ele está recebendo eletricidade, só que a amperagem é muito maior do que foi projetada. Então, a médio prazo, nem a longo prazo, é só uma questão de tempo. O aparelho, esse adaptador aqui, esse eu posso falar porque eu conheço, porque aqui em casa tem alguns, né? Eu já falei para não usar, mas de vez em quando eu perco aqui, né? Sabe, o Alexandre sabe disso, né? Eu tenho 2 meninas em casa aqui. Elas mandam na casa, não adianta. O Alexandre tem 3, eu acho que ele sabe muito bem o que eu estou falando. Chega uma hora que você desiste, falando... Com certeza. Então, não adianta falar, cara, é um negócio louco. Você só tem que trocar a tomada depois que derrete tudo. Então, aqui é o seguinte, coloca o adaptador para ligar um secador, poderia ser qualquer dispositivo, né? E muitas vezes, né, a filha vê a mãe secando o cabelo, vai fazer igual. Então, não basta uma, as 2 torram de uma vez. Então, se você adapta
o que não é adaptável, você está forçando uma corrente a mais do que a tomada suporta. O que vai acontecer? Vai derreter. E se você insistir com ela derretida, o disjuntor desarma porque ele foi projetado para uma tensão e está rodando outra. Ele desarma e para. E aí, o que é mais inteligente fazer? Depois que você troca, a tomada derrete, é muito simples. Derreteu a tomada, então para. Não insiste com o erro. Isso aqui não derrete, tá, gente? Eu nunca vi este material aqui derreter. Realmente, esse material aqui é de alta qualidade. Mas o procedimento não é de qualidade. Porque ele mesmo nunca vi derreter. O que derrete é a tomada onde você instala ele. Porque ele suporta alta temperatura. Ele suporta, a tomada não. Então derrete a tomada e aí para. E aí o que é mais fácil fazer, gente? Você ficar trocando uma tomada derretida por outra errada? Não. Já que está errada a tomada, coloca uma certa. E aí o que eu procurei fazer aqui na minha casa? No banheiro eu instalei uma tomada de 20 e outra de 10 amperes. Não tem mais problema. Elas colocam o secador de cabelos da Taif, que tem uma tomada com pino extremamente grosso, porque ele não cabe. Percebam aqui, ó, você tem um buraco mais fino e um buraco mais grosso, que é para o da amperagem maior, que ele recebe mais corrente elétrica. E por receber mais corrente elétrica, é óbvio que ele aquece um pouco mais, muito mais, mas ele não derrete, vai derreter a tomada. Então é simples, você troca, vai num depósito, materiais para construção e compra uma tomada de 20 amperes. Simples assim. E não precisa adaptar o acerto sobre o erro, porque está errado. Até o momento que chegar de queimar o aparelho. Aí a culpa é sua porque você não trocou antes. Não, mas queimou porque você não trocou. A culpa é tua. Você sabe disso, Alexandre. Você sabe que quando der errado, a culpa é tua porque você não trocou antes, mas você avisou, né? Bom, deu para entender aqui por que não se deve usar adaptadores de 20 para 10 e de 10 para 20, gente? Você jogar, por exemplo, você usar 10 amperes numa tomada de 20 não tem problema. O problema é que muitas vezes você não consegue porque não simplesmente cai, né? Porque ela sobra, o buraco é muito grande. Você usar menos amperagem numa tomada que foi projetada para mais não tem problema. Não há sobrecarga. É que às vezes, dependendo do formato dos pinos, ele cai porque é mais estreito. A Magiros, né, que é um fabricante de tomadas e extensões, a Magiros tem, inclusive, deixa eu ver aqui, extensão da Magiros. Quer ver? Eu tenho uma em casa aqui. Eu não sei se é essa aqui. Extensão Magiros 10/20. Pessoal, não sei se é essa aqui. Tem uma... Eu pedi da Magiros, mas eu não sei se é essa daqui. Tem umas extensões, extensão, que é o nosso próximo assunto aqui. A Magiros, que é um fabricante que eu conheço, que eu já usei, e ele é muito bom. Ele tem umas extensões que ele tem, dentro da mesma tomada, ele consegue acoplar tanto 10 quanto 20 amperes. Essa aqui é uma delas, embora eu não sei se seja Magiros. O que acontece? O pino aqui, né, este buraquinho, ele é bem largo para suportar o pino de 20, mas quando você introduz, ele tem uma outra mais fina, mais estreita aqui dentro, que adapta. Ou seja, ele suporta tanto de 10 quanto de 20. Você paga mais caro, mas você tem aí a possibilidade de usar numa extensão 10 e 20. Agora, presta atenção, aí é que entra o X da questão, gente. Professor, está errado usar extensão? Não. A extensão ela tem um objetivo, que é estender, fazer com que você alcance uma distância maior. Agora, quando você faz da extensão do jeito que está aqui, a extensão vira um Benjamin com 4 portas. E aqui, ó, é o seguinte. Deixa eu ver se tem alguma especificação aqui. 120, 110, 220, bivolt, 20 amperes máxima.
Só dar uma olhada aqui se tem fusível aqui. Não, não tem fusível. Então, aqui, gente, do jeito que está isso aqui, ele acaba funcionando também. Eu elogio pelo fato de ser adaptável 10 e 20 sem o problema do aquecimento para ele. Agora, se você pegar isso aqui e ligar numa tomada de 10, o aparelho de 20 também vai dar na mesma. Se você pegar aqui e colocar um secador da Taif aqui, e a tomada onde você for ligar isso aqui for de 10 amperes, você vai derreter a tomada lá do mesmo jeito. Então, aí já não adianta muito. Então, assim, você tem que fazer uma adaptação, mas com cuidado. E outra coisa, né? A régua ou extensão, ela não é filtro de linha. Que isso também é muito comum o pessoal confundir. O que é filtro de linha e o que é régua ou extensão, né? As pessoas chamam régua. A régua e a extensão são similares. Filtro de linha é outra coisa. Filtro de linha é isso aqui, ó. Estou observando aqui que o tempo está se esvaindo aqui. Isso aqui são filtros de linha, gente. O filtro de linha é diferente da extensão. A extensão, como eu disse, ele estende, faz com que você possa levar um dispositivo mais longe. Mas quando você faz isso aqui, 4 tomadas sem o filtro, ele vira Benjamin. Você está jogando um monte de aparelho na mesma tomada, você soma as tensões, aí as potências. Se não ultrapassar o limite, tudo bem, normal. É aquela regrinha que eu falei para vocês. Se for de 20 amperes, beleza, e a tomada for de 20, multiplica 20 pela potência dos dispositivos aqui, você tem o máximo. Tá? Se for 220, vai dar aí 4.400 watts de potência. Se for 10, vai dar 2.200 watts. Tudo bem? Então, tem uma regrinha matemática aqui para você seguir no máximo que você pode ligar. Então, você falar que a extensão está errada, não. Você tem que saber usar. Se somar os 4 dispositivos ligados aqui e ultrapassar o limite de potência suportado pela tomada, vai dar ruim. Por isso que entra o filtro de linha. O filtro de linha chama-se filtro de linha porque ele tem um circuito protetor, que é, além, não é só o fusível, tá? Detalhe, fusível, né? Fuzil é arma de guerra. Fusível. O fusível é aqui, ó. É um dispositivo que ele serve como segurança. Se houver qualquer sobretensão ou um pico além do que ele suporta, ele simplesmente se rompe e desliga o funcionamento. Esse é o papel do filtro de linha. Então, você pode ligar aqui, você não precisa ficar fazendo cálculo matemático, tá? Você coloca, se tiver algum aparelho que ultrapasse, se o conjunto dos aparelhos ultrapassar o limite suportado por ele, ele simplesmente para o fusível aqui, ele rompe o filete metálico e desliga. O fusível, hoje, aí, acho que um fusível de 10 amperes, na casa de R$5 no máximo, é baratinho, você só troca. Então, que fique claro, o filtro de linha tem fusível e dentro do dispositivo dele, ele tem alguns componentes ali que fazem esse processo de filtrar a linha. O que é filtrar a linha? É eliminar ruídos eletromagnéticos que podem acontecer. Isso, nesse caso aqui, para a gente não é tão importante, não, que por mais sensível que sejam os nossos aparelhos, não são tão sensíveis assim. Mas o objetivo maior do filtro de linha é essa proteção proporcionada pelo fusível, que é um dispositivo simples, mas que durante um pico de tensão, ele se rompe e desliga. E aí evita que você sobreaqueça a tomada, que vai derreter, que pode fechar, não vai acontecer, porque ele simplesmente faz esse trabalho de desligar aqui, tudo bem? Já a extensão, ó, ele não tem nenhum fusível. Aí depende de um pouquinho de precaução, para que você não ligue em excesso. Detalhe, professor, vai derreter mesmo? Olha, geralmente não derrete, porque o disjuntor desarma. Mas no caso de um secador de cabelos da Taif, como eu já vi acontecendo aqui, ou, né, por exemplo, uma máquina de lavar com uma amperagem mais alta, numa tomada mal dimensionada, derrete sim, porque você não precisa ficar ligado muito tempo, não. Em questão de 10 minutinhos, o aquecimento é tamanho que ele derrete na hora. E aí, às vezes, o disjuntor não desarma, não. Tudo bem? Bom,
Para que a gente possa ir caminhando aqui para o final, né? Nós falamos agora nesse segundo bloco aqui de algumas práticas que a gente deve evitar. Primeiro, o Benjamin, que usa a mesma regra que a extensão. A extensão, quando usada corretamente, ela é bem-vinda. Ela simplesmente estende, faz com que você possa ligar o aparelho numa distância longa, né, além da tomada. Porém, cuidado ao somar os dispositivos aqui para não ultrapassar a potência, e aí, quando ultrapassa, nós temos a chamada sobretensão. Derrete e para. Filtro de linha, correto. Benjamin. Aliás, adaptador, jamais. Evita o adaptador, gente. Isso aqui, péssimo. Primeiro que ele não é barato, tá? Quer dizer, aqui até que tá barato. Na Amazon tá barato, né? 24, Mercado Livre tá R$8. Uma tomada hoje, um espelho com tomada aí, você vai pagar, vamos lá. Vamos pegar aqui, para finalizar, tá? 10 para as 11, hein? Tomadas de 10 amperes e de 20 amperes. Uma tomada de 10 amperes, R$4, R$9 aqui. Não, aqui o adaptador não, pelo amor de Deus. Aqui da Sodimac, R$4,49 uma tomada aqui. Então, vamos pegar aqui uma tomada de 20 amperes. Basicamente, pessoal, a diferença, né, está aqui, tá, gente? Deixa eu ver se eu pego imagens aqui para a gente conseguir mostrar para vocês aqui com clareza, que nem sempre aparece. Ó, aqui nós temos uma imagem para exemplificar para vocês. Ó. Tomada de 10 amperes, o orifício é de 4 milímetros, tá? A tomada de 20 amperes, 4,8, quase 5 milímetros. Então, ele é bem mais grosso aqui, tá? Lembrando, pessoal, professor, mas é 1 milímetro só, gente, isso aqui é diâmetro, tá? É 1 milímetro, mas dá uma volta, tá? É um diâmetro, então ele fica 1 milímetro, praticamente, não, né? Quase 1 milímetro, né? 0,8 milímetros aqui de espessura, de largura a mais do diâmetro do orifício. Então, aqui, ó, a largura, quando você pega, para quem, mesmo que não tem muita prática com isso, aqui também tem uma imagem, ó, tomada de 10 amperes e a tomada de 20. Olha a diferença dos buraquinhos. O pino do aparelho que você vai ligar aqui não entra de jeito nenhum. E vocês viram o preço, né? A gente acabou de observar aqui o valor. Com R$10, R$20, você compra uma tomada correta, né? Vamos supor que aqui dá um preço bem barato. Eu acho que eu não consigo entender por que as pessoas não trocam a tomada. Não é algo caro e preferem fazer essas adaptações malucas, que podem ocasionar um mau funcionamento, podem sobrecarregar o teu quadro elétrico, que dependendo das instalações, se forem coisas antigas, pode dar problema. Então, enfim, o objetivo da aula de hoje não é criar pânico, nem alarmismo, não é nada disso, mas orientar o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Né? E como eu disse no início da aula, se o teu procedimento como profissional estiver te aproximando da causa do problema, é bom repensar, é bom reavaliar, porque nós temos que atuar no sentido da solução. Voltando aqui para vocês, professor Alexandre, fica à vontade aí, alguma consideração. Pessoal, ainda temos aí mais 7 minutinhos, se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Vamos abrir um pouquinho aí para a turma, né? Eu acho que eu tenho bastante consideração, mas dependendo a gente pode deixar para o nosso próximo encontro. Pessoal, alguém quer alguma dica, alguma contribuição? Alguém? Bom, não tendo, né, eu acho assim, o que foi ponderado aí pelo professor Wagner, eu assino embaixo.
são colocações, né, são situações e procedimentos que é viável, é recomendável a se fazer, e a proposta é o quê? Vocês estarem entendendo que, dependendo do que vocês podem estar encontrando, né? Vamos pensar aí a nível de cliente. Às vezes você vai atender um cliente, e aí vai chegar na casa do cliente, vocês vão poder, às vezes, deparar com esses tipos de gambiarra, tá usando ali 2, 3 Benjamin, né? Ou uma tomada do padrão antigo, né? E a proposta é o quê? Através do conhecimento aqui dado a vocês, né, de toda essa troca de informação, vocês terem base, né, propriedade de poder chegar ao cliente, né, e colocar a solução correta, né, que é a substituição, né, no mínimo, né, do padrão da tomada, né, da tomada de amperagem correta, né, que muitas vezes a pessoa, como foi, né, mostrado aí na imagem, tem uma tomada de 10 amperes e quer colocar um plug de 20 amperes, aí a pessoa faz de tudo ali para encaixar, né? E às vezes até consegue com maestria que não sei como, porque praticamente é impossível, mas, né? Mas enfim, ele está colocando ali em jogo vários fatores, né? Se a gente apontar aqui, vai ter vários, né? Então, a proposta é o quê? Nós direcionarmos o correto, né? Tanto que, obviamente, uma tomada de 10 para 20, o custo é diferenciado, obviamente, é porque você está trabalhando, né, com uma amperagem maior, né, para equipamentos diferenciados. Normalmente, as tomadas de 20, a gente vai ver muito em micro-ondas, fornos de micro-ondas, fornos elétricos, né? Onde o quê? Está trabalhando com alta potência, com resistência alta, né? que puxa energia. Então, isso tem que ser levado, sim, em consideração. O manual do fabricante não é simplesmente ali um gibizinho para ficar dentro da caixa. Tem, sim, seguir ali, né? Tem as recomendações, né? Como as normas técnicas, né, Wagner, que está ali, não criaram aquilo ali simplesmente por criar. Ah, vamos criar uma norma técnica aqui para dizer que não é, aquilo ali tem sentido e tem importância, né? Isso aí pode sim você até salvar vidas quando você cria um projeto adequado, né? A gente falando em eletricidades, depois a gente tendo uma oportunidade, Wagner, podemos no próximo encontro aí até mostrar alguns vídeos em relação a essas questões de, Perfeito. de mau uso, né? Ou de não saber se comportar com a eletricidade, né? A gente às vezes não toma muito cuidado até o momento que acontece, né? Então, só para fechar rapidamente, eu vejo que no contexto de hoje, exatamente vocês buscarem a reflexão do que foi dito aqui, né, dos apontamentos colocados em relação à importância, né, quando a gente fala, por exemplo, de um secador de alta potência num banheiro, eu acho, assim, você deixar de fazer um trabalho, né, ou uma substituição de tomada, eu acho que não é só você, né, fazer uma idiotice, né, uma grande burrice, mas realmente uma falta de respeito e segurança até com os seus próprios familiares ali que estão utilizando o dispositivo, que numa dessa pode ocorrer ali um acidente em relação de não estar adequadamente ou usando ali um adaptador, né? Normalmente a gente pega aquele na gaveta que já tem há 10 anos, né, ali na gaveta para utilizar, porque a gente nunca busca, nunca pensa em ter um adaptador mais atual, né, com material mais adequado e assim por diante. Então a gente tem que sim fazer essa reflexão, tem que sim colocar em prática o que a gente apontou aqui, que quem realmente fizer isso não só estará se beneficiando em questão, né, do próprio recurso, né, de tomadas, equipamentos e segurança, mas isso também traz, né, Wagner, economia, que é uma coisa boa hoje que a gente tem que ter quando a gente utiliza, né, a fiação correta, né, que nem no teu caso você falou que fez uma manutenção da rede elétrica. Isso com certeza gera um custo, mas eu também entendo que gera um benefício, de repente a médio até longo prazo, né? Perda de equipamentos acaba não tendo, né? Eficiência dos equipamentos em relação à fiação está ali adequada
para aquele trâmite, né, para um micro-ondas, um forno elétrico, uma máquina de lavar e assim por diante. Então, são vários pontos aí que a gente pode depois discutir um pouquinho mais, mas é interessante que vocês já vão fazendo essa reflexão aí para o nosso segundo momento aí, né, para a gente poder estar discutindo e até apontando aí alguns pontos até mais severos com esse quesito. Tá bem? Perfeito, Alexandre. Tem uma pergunta da Bruna ali, Alexandre, mas como acho que o horário já está se finalizando, né? Estamos terminando o horário aqui. Ela está perguntando a respeito de fatores de risco, né? Digamos assim, de um curto-circuito com carregador de celular ligado no interruptor, né? Então, o Bruna, assim, os carregadores celulares, eles primeiramente, cada fabricante tem o seu modelo, né? Mas eles também têm ali uma amperagem, eles também têm uma corrente, também têm uma potência, né? O grande problema é o seguinte, quando você usa o carregador original, né, dificilmente, não que não ocorra, né? Dificilmente dá problema. Agora, muitas vezes o celular também não está bem, ou o carregador não é original, ele está ou sobre ou fora, ou sobre ou subtensão. E aí, às vezes, você deixa ligado lá por muito tempo, pode acontecer, né? Como nós já vimos várias vezes em vídeos pela internet afora, em redes sociais, recarregadores que pegam fogo, pode acontecer sim, né? Olha, uma coisa que a gente sugere aqui, evitem comprar carregadores em camelô, evitem comprar aqueles carregadores que você compra em semáforo para adaptar em carro, que primeiramente que eles muitas vezes não estão na tensão correta ali, nem na potência correta. Então, você pode desgastar a sua bateria de um jeito, acelerar o processo de desgaste da bateria e pode gerar um acidente. Mas, assim, em termos de, se você estiver usando, Bruna, o carregador original, certificado pelo fabricante, e se ele estiver funcionando corretamente, dificilmente você vai ter problema. Agora, antes de pegar fogo, lembrem isso, tá, gente? O problema, ele nunca acontece sozinho, ele dá indicadores antes. Se você percebe que está aquecendo demais, além do normal, isso já é um indício de que algo não está bem. Embora alguns celulares aqueçam um pouco mais, isso não é para todos, né? Alguns celulares, eles aquecem. Mas quando o aquecimento é muito grande, presta atenção que pode ser um indício de que alguma coisa não está bem. Mas estamos falando de vários fabricantes, né, cada um funcionando de uma forma diferente, então é muito difícil você afirmar com 100%, olha, isso aqui vai dar errado. Observe os sinais, preste atenção nos sinais, tá? Porque antes de pegar fogo, antes de dar um problema mais sério, ele geralmente dá alguns indícios, né? Geralmente, né? Algo mais ou menos por aí. Beleza? Perfeito, né, Wagner? Acho que foi uma aula hoje muito produtiva, ao meu ver, né? Trazendo aí vários conceitos, várias informações técnicas, né? Que contribuem não só para o conhecimento na área de vocês, mas eu acho que para o dia a dia vocês podem carregar o que a gente conversou aqui hoje, o que a gente debateu aqui hoje. Por quê? Quando a gente fala em energia elétrica, volts, voltagem, tomadas, a gente está mexendo nisso praticamente todo dia, né? Como a Bruna colocou, você vai colocar um carregador de celular, né, na tomada, você vai acender, né, a luz de algum cômodo, você está ali mexendo no interruptor, e isso ali está diretamente ligado a um circuito elétrico da casa, né? E assim por diante, né? Então, acho que contribuiu, né? É importante que vocês façam, né, depois uma reflexão, tudo que a gente apontou aqui. Aí, semana que vem, a gente, com certeza, aí dá o seguimento com o nosso trabalho, tá bem? Eu vou aproveitar já me despedindo de vocês, já chegamos aí no horário, imagino que vocês estejam aí já cansados, então desejo a todos um excelente fim de semana. Se cuidem, tá, pessoal? Ainda estamos aí numa fase bem difícil dessa pandemia. Lembrando que amanhã nós temos ainda, né? A gente tem nosso sábado letivo, né? Algumas Verdade, realmente. palestras que eu acho que é bem bacana de assistir, né? Inclusive tem uma que vai ser com o Israel, Wagner.
acho que é 9 horas. Mas tem 3, 4 palestras na nossa área aí, se for possível vocês, no caso, prestigiarem, é muito bacana, né? Eu gosto bastante dessa questão de palestra, sempre vem com uma visão diferente, um contexto que a gente acaba não, né, tendo conhecimento, então conhecimento nunca é demais, né? Então não esqueçam, amanhã a gente provavelmente iremos nos ver aí no sábado letivo, tá bem? Uma boa noite a todos, obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam de responder a chamada, que já está disponível lá no form, para vocês colocarem o nome de vocês. E aí, durante a semana, tendo alguma dúvida, a gente fica à disposição. E semana que vem, sexta-feira, Sexta Hardware. Um abraço, pessoal. Tá certo. Pessoal, boa noite também para vocês. Bom final de semana. Professor Alexandre, boa noite mais uma vez. Obrigado pela atenção de vocês. Eu que agradeço. Forte abraço e até próxima semana para mais uma Sexta Hardware. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Obrigado, Wagner, pela parceria. Vamos lá. Eu que agradeço.